Oi, sou Marcela Zarotto, psicóloga e neuropsicóloga da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e do SEDA, Centro Especializado em Estudos de Aprendizagem. Nós estamos na Semana da Dislexia, né, de 4 a 11 de outubro, então por isso a gente está fazendo uns vídeos para que a gente possa levar informações a respeito do assunto. Eu vou vamos conversar sobre inclusão escolar. O que significa, né, inclusão escolar? Não é simplesmente colocar uma criança dentro de uma sala de aula, mas a gente conseguir adaptar essa criança ao sistema de aprendizagem, ao sistema de ensino. Se essa criança está dentro de uma inclusão, o que significa? Significa que ela tem dificuldade para aprender. E se ela não aprende do jeito que eu ensino, eu tenho que mudar o meu jeito de ensinar, né? Para que ela possa aprender de uma forma significativa. Vamos pensar no disléxico, né? O que é uma criança disléxica, um aluno disléxico dentro de sala? Que dá trabalho, né? Porque não é uma criança que simplesmente não consegue ler, ele tem mais dificuldades, né? Ele é desorganizado, ele é desatento, ele não concentra, ele não entende o tempo que passa, ele não se organiza dentro daquele tempo, dentro do espaço. Então, a gente precisa ter um olhar para essa criança. Um olhar atento, um olhar de acolhimento. E pensar em como que eu vou facilitar a aprendizagem dessa criança que quer aprender. Toda criança quer aprender, né? Toda criança quer mostrar para o pai, para a mãe que ela consegue aprender, quer mostrar para os amigos que ela sabe e para ela mesma. Quer mostrar que ela consegue aprender. É bobagem se a gente fala, aquela criança não quer, né? Ela tem resistência. Se ela tem resistência, alguma coisa está acontecendo, a gente tem que entender esse funcionamento, entender e acolher. Então, como que a gente vai ajudar a levar essas informações, né, até essa criança? E eu gosto muito de falar de inclusão escolar, porque inclusão escolar, o que significa inclusão, né? É a gente olhar o diferente, olhar a diversidade, ver que todo mundo funciona de alguma forma, cada um é único. Parece uma coisa abrangente, né? Falando assim, fica muito vago, mas cada um, sim, funciona de uma forma, né? E o disléxico com as suas características próprias. Então, a gente tem que fazer algumas adaptações, porque nós, enquanto educadores, a gente leva essas informações até essas crianças, e um disléxico dentro de sala de aula. Não só um disléxico, mas outros transtornos de aprendizagem. A gente pode pensar no TDAH, né? Que são crianças que precisam de um outro olhar, né? Como eu já falei. Porque o que é aprender, né? Aprender é demais, né? É fascinante, porque aprender é você receber uma informação diferente, que você não tinha, eu vou juntar, aquilo ali vai ser processado, vai juntar com uma outra informação que eu já tenho, e vai formar, né, um tijolinho em cima do outro, aquilo vai consolidar, aí vai vir uma outra informação e aquilo vai aumentando, eu vou aprendendo. É fascinante aprender, é uma delícia aprender, é uma delícia ensinar, né? Então, só que o disléxico, ele está com os canais ali, né, que não está conseguindo pegar essas informações do meio de uma forma adequada, como a gente espera. Então, eu posso facilitar, eu posso, por exemplo, ele tem que fazer uma leitura, né? É interessante, por exemplo, que ele tem um amigo que leia com ele junto na sala de aula, um texto que o professor pediu para que seja lido, fez essa proposta em sala, posso colocar um amigo para ler com ele. O professor pode ler com o aluno esse texto, né, em voz alta, ajudar ele a fazer esses links das informações.
Se a gente pensar em problema matemático também, que é uma interpretação de texto que eu faço, depois eu passo para uma linguagem matemática, então, deixar essa criança usar marca-texto para que ele marque as informações que o problema está trazendo, para que ele possa juntar, cruzar, linkar essas informações. Em relação a exercícios, por exemplo, ali dentro de uma sala de aula, ou mesmo na lição de casa, se eu passo 10 exercícios para um grupo fazer, eu não vou pedir 10 exercícios para um disléxico fazer, porque ele não vai fazer, ele vai cansar, vai querer ver que ele tem aqueles 10 exercícios para fazer, ele vai falar, não vou fazer, não vou conseguir fazer. Então, a gente tem que diminuir, passar 6 exercícios, sabe? Para que ele consiga fazer, para que ele não se frustre, né? Porque ele consiga fazer 5, ele já vai se sentir bem, né? Conseguir terminar uma tarefa. A gente pode pensar também em adaptação na hora da prova, que, por exemplo, existem letras específicas que a gente usa para o dislexo, que são letras que ele consegue identificar, visualizar de uma forma melhor. O espaçamento entre linhas, importante também na hora da prova, na hora de exercícios avaliativos. Que ele tenha mais tempo de prova, porque ele não vai conseguir fazer aquela leitura, ou muitas vezes vai precisar de um ledor, né, que esteja acompanhando ele na prova. E se a gente pensar também em matemática, numa prova de matemática, é interessante que ele possa usar a calculadora, porque ele tem dificuldade com memória por causa da... Ele tem dificuldade na tabuada, por causa da memória. Então, é importante que ele use uma tabuada impressa, ou uma calculadora. Eu sugiro que a calculadora seja usada no ensino médio. E no ensino fundamental é interessante que se use o ábaco, material dourado, para que ele manipule e possa estar construindo essa conta ali no concreto. Então, para isso, ele precisa mais tempo de prova, ele precisa estar num outro local, né? Então, o que a gente está falando aqui? Nós estamos falando de uma personalização dessa aprendizagem. É nisso que eu bato, é nisso que eu acredito. Uma personalização dessa aprendizagem. Se eu entendo como o meu aluno funciona, se ele é mais visual, se ele é mais auditivo, como é que ele funciona, eu vou usar essas estratégias para que ele aprenda, porque ele tem direito de aprender, ele está inserido dentro de um contexto escolar, né? Então, se a gente pensar na personalização, é isso que vai funcionar, né? Para uma criança que tenha um transtorno, no caso de dislexia, esse transtorno específico de leitura e escrita. Porque, assim, nós, como educadores, nós somos o quê? Um meio para levar o aprendizado, essas informações, para que a aprendizagem se efetive de fato dentro de uma sala de aula. Inserir ele dentro do grupo, né? E falar sobre isso, para que os amigos, os colegas de sala saibam um pouco sobre o assunto, entendam. Porque essa criança dentro da sala de aula se sente burra. Quando ela chega em consultório para intervenção, ela é uma das primeiras salas. Eu sou burro, eu me sinto burro, meu coleguinha me chamou de burro, né? Isso é muito ruim, né? Para a autoestima e para... num grupo, né, que vai causar uma desigualdade. Então, fazer com que todos entendam, se a gente tem um aluno desse em sala de aula, e na maioria das vezes a gente tem, aluno que dá trabalho, principalmente os meninos, né, que estão ali pulando, são mais agitados, as meninas são mais quietinhas, né, não querem aparecer, é um diagnóstico mais que demora a ser feito também, porque elas estão ali quietas, né? Mas elas estão dentro da sala de aula. Então, a gente tem que pensar, e assim, e muito se fala, né, sobre inclusão, vários tipos de inclusão, e essas crianças, elas são crianças muito especiais, né? Elas têm um brilho, elas têm uma alegria, e elas querem aprender,
e elas fazem um mecanismo, elas vão montando uma outra estratégia de aprendizagem, e a gente precisa descobrir como que ela, qual é o caminho que ela faz para ela chegar ali no resultado final, né? E é muito legal quando a gente descobre, porque daí a gente facilita essa aprendizagem, a gente consegue levar esse conteúdo, mas sempre de uma forma personalizada. A gente sempre bate nisso, né? A gente aqui da BD, a gente luta muito por essa inclusão, para que o disléxico seja acolhido, olhado, recebido dentro de um grupo, né? E para isso a gente tem que ler mais, estudar mais sobre o assunto, não ter preconceito, e para que a gente possa buscar o melhor caminho, a melhor estratégia para adaptar essa criança, para fazer de fato essa inclusão escolar. Eu me emociono toda vez que a gente fala de educação, porque eu acho fascinante, eu acho gratificante, né? Você conseguir ver o teu aluno ler, o teu aluno aprender, é muito bom. Então, eu espero ter passado algumas informações aqui, espero ter passado essa emoção, para que a gente pense, a gente tenha um olhar mais lúdico, mais acolhedor, com essas crianças que, na verdade, são anjos na Terra, que nos trazem tanta luz, tanta... A gente acaba aprendendo muita coisa com eles, né? A gente aprende como superar os limites, que é o que eles estão fazendo a cada momento, se superando, eles se sentem inadequados, sentem que falta alguma coisa para poder suprir a necessidade daquele professor. Então, não vamos criar tantas expectativas, né? Para que essa criança evolua de uma forma mais natural, mais feliz dentro de sala de aula. Para que ela tenha gosto pela aprendizagem, pelo aprender, para que ela tenha curiosidade. Então, fica aqui a dica, essas dicas aí que eu tentei passar, e que a gente possa ter um olhar mais acolhedor e amável, né, com essas crianças e buscar a melhor forma de personalizar esse ensino. Ok?